Temos os casos aí de dispensa, né, da declaração do imposto de renda. Casos em que estão dispensados. Na hipótese prevista no inciso 5, cujos bens comuns tenham sido declarados por outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda 300 mil. O que isso significa? Por exemplo, eu sou casado, né? Eu sou casado e eu vou colocar minha esposa na minha declaração. Os bens dela, os nossos bens em comuns, né, os bens dela também vão ser declarados na minha declaração, porque eu coloquei ela como dependente e eu vou ter que colocar ali os bens e direitos em nome do cônjuge na minha declaração, ou em nome do meu companheiro, da minha companheira. Feito isso, né, os bens comuns, eles foram declarados na minha declaração. Ok, a minha companheira, a minha cônjuge, a minha esposa, ela está dispensada de fazer a declaração. Por quê? Porque os bens foram declarados e ela foi declarada como dependente na minha declaração. Porém, se ela teve, antes da gente se casar, ali a posse ou bens e direitos que estão somente no nome dela, e esses bens somam 300 mil reais, que são propriedades dela, casa, carro, aplicação financeira, ela é obrigada a fazer a declaração de maneira separada. Ok? Por quê? Porque são bens privativos e esses bens somam 300 mil reais. Então, ela não pode figurar na condição de dependente, tá? Na minha declaração. Isso vale também, pessoal, para cônjuge ou companheiro que tenha união estável, não necessariamente casados em cartório, lá em regime de comunhão parcial de bens ou comunhão parcial total de bens, tá? Inciso 2, está dispensado também em pelo menos uma das hipóteses previstas no inciso 1 a 7, né, todas aquelas hipóteses que obrigam a pessoa a fazer, caso ela conste como dependente na declaração apresentada por outra pessoa física. O que isso significa? Que se você fez a declaração do imposto de renda e entregou ali a sua declaração informando dependentes nela, esses dependentes não poderão fazer a declaração do imposto de renda à parte, sozinho, ok? O que vai acontecer? Quando ela transmitir a declaração, vão acontecer aí duas situações. Se o dependente, né, declarar sozinho e a declaração for transmitida, beleza, ok, foi. Quando a pessoa que vai declarar ela como dependente for fazer a entrega e fez a declaração depois, foi fazer a entrega depois, o que vai acontecer? A Receita Federal vai avisar, não pode colocar como dependente porque já consta uma declaração entregue lá no sistema da Receita Federal. Pode acontecer o contrário também, né? Eu declaro a minha esposa, o meu dependente, meu filho, etc., na minha declaração como dependente e transmito. Quando essa pessoa for entregar a declaração do imposto de renda, vai dizer, não, você já figura como dependente em outra declaração. Então, a Receita Federal ela bloqueia, tá ok? Parágrafo 2º. A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a declaração de ajuste anual, que é aqueles casos em que eu falei. A pessoa pode querer declarar renda, ela pode querer declarar ali os bens que ela tem, né? Ela pode fazer a declaração, ainda que desobrigada. E eu recomendo, entre essas pessoas que estão entre a faixa aí dos 22 mil até os 28 mil, se houve ali uma retenção no imposto retido na fonte, né? Porque existe aí existe aí a cobrança do imposto retido na fonte acima dos R$ 1.903. Então, declara, porque você vai ter uma restituição aí, mesmo que pequena, para receber, tá ok? Então, ainda que desobrigada, se você não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, você pode fazer a declaração e permitido sem problema nenhum. Agora, é vedado, aí o parágrafo 3º vai dizer que é vedado ao mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual, seja como titular ou dependente. Então, é aqueles casos em que pai e mãe ou os pais legais, né, os cônjuges, os companheiros que são pais legais de uma criança, enfim, ou irmãos que querem colocar a mãe como dependente, né, esse dependente ele não pode constar em duas declarações ao mesmo tempo, né? Então o pai ele não pode colocar o filho e depois a mãe quer colocar o mesmo filho, não tem como, não pode. É vedado ao mesmo contribuinte estar aí constando simultaneamente em mais de uma declaração, assim como o dependente também não pode constar em mais de uma declaração.